que está sendo muito interessante, que de alguma maneira eu estou conhecendo mais as profissões dos amigos e divulgando também para, assim como eu comentei com a Marina, uma idade assim que a gente termina o colegial, tem que ter aquela decisão de que profissão que eu vou escolher agora, né? E muitas vezes a gente fica muito em dúvida. E nesse bate-papo que a gente vai tendo com os profissionais, pode ser que a gente desperte o olhar para profissões que não imaginava ainda e também ou reforce alguma área, algum outro aspecto da profissão que a gente não conhece. Está sendo muito bacana. Ó, entrou aqui, vamos ver. Tá sendo muito bacana que eu tô conversando com amigos, já foi com uma prima também, sempre gente que eu conheço e que a gente vai sabendo um pouquinho. Oi, Lucas, boa noite. Tarde, noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me Tá me ouvindo? escutando bem? Cara, não te ouvi. Ó, tá escutando? Tô escutando. Não, então tá, tô te escutando bem também. Seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho aqui. Conta pra gente quem é você, de primeiro, se apresente, depois vamos falar um pouquinho da sua profissão. Como você chegou nessa profissão? Pois é. Eu sou o Lucas, eu moro em São Paulo, tô aqui em Uberaba por causa do apocalipse. E eu sou roteirista, eu já saí de Uberaba já tem uns 15 anos. Tem 15 anos já que eu não moro mais aqui, eu saí para estudar, estudei audiovisual. E aí de lá, eu estudei em Brasília, aí fui de Brasília para o Rio, do Rio fui morar em São Paulo eu moro há 7 anos. Uhum. Não sei, por aí, mais ou menos isso. Isso mesmo. E como é que foi? Você já imaginava assim, vou prestar vestibular para audiovisual? Ou é algo que foi construindo aos poucos? De primeira, assim, você já terminou o terceiro colegial, já foi? Eu sabia desde o ensino médio já que eu ia prestar audiovisual, porque eu curtia muito cinema e eu descobri que esse curso existia, né, fazendo pesquisa. Eu ia fazer jornalismo, né, porque eu escrevo já há bastante tempo. De Escrevo de hobby mesmo, né, desde criança e tal. Mas aí na faculdade, quer dizer, entrando na faculdade já eu já estava com a convicção de que eu queria ser roteirista mesmo. Uhum. Mas nessa época que eu entrei um pouquinho, eu demorei um pouco para entrar, eu entrei em 2006 na faculdade. E era uma época em que profissão de roteirista no meio audiovisual ainda não era valorizada. Assim, continua não sendo tão valorizado, mas a gente teve uma mudança muito importante na legislação brasileira em 2012, que obrigou todas as televisões estrangeiras que estivessem passando no Brasil, né, de TV por assinatura, que todos os canais transmitissem, pelo menos a partir de 2012, 1 hora por semana de programação nacional feita por produtor independente. Ah, E que aí bacana. isso aí foi aumentando. No ano seguinte passou a ser 2 horas e meia e agora, desde 2014, são 3 horas e meia por semana, todos os canais em horário nobre têm que passar conteúdo nacional. Então, a partir desse momento, começou uma correria por projeto que tivesse sido criado no Brasil e desenvolvido por produtora brasileira. E são muitos canais, né? Muitos canais estrangeiros que estão no Brasil, né, através da TV a cabo. E isso era uma época ainda pré-Netflix, né? Uhum. E aí os canais como TNT, Fox, Warner, enfim, diversos canais que estão aqui precisaram passar conteúdo nacional. E a profissão de roteirista passou a ser mais valorizada no mercado, aí começaram a surgir cursos de roteiro, as universidades passaram a explorar melhor o ensino de narrativa e dramaturgia. A gente ainda está evoluindo nesse sentido, né? Porque naquele momento o que se precisava era suprir uma demanda de conhecimento, porque o roteiro, especificamente, no Brasil, ele sempre foi mais valorizado na televisão aberta, né? Nas novelas e nas minisséries.
E no cinema não necessariamente ele era muito valorizado, né? Depois da retomada do cinema brasileiro, a gente vê o roteiro passar a ser mais valorizado, mas antes disso, antes de 1995, não existia um valor maior ao roteirista do que por exemplo, ao produtor ou ao diretor. Então, de 2012, então, o mercado começou a ficar um pouquinho mais interessante, né? E aí, a partir de 2018, a gente teve uma queda por motivos ideológicos. E mesmo assim, pensando que eram 2 horas e meia por semana. Não, ainda são 3 horas e meia por semana. Ainda Três tá, horas essa e lei meia. ainda está vigente. Aham. E ainda é muito pouco, né? Se for pensar. Pois é, poderia ser mais, Aham. poderia ser melhor. Só que o que foi interessante nisso foi a chegada do streaming. Então, a concorrência deu uma acirrada, né, na procura por produtos interessantes. Então, o que também subiu um pouco a barra, né? Aumentou o nível. Então, não basta que você tenha uma ideia interessante e vá submeter essa ideia para alguém, ou para um canal, ou para uma produtora, ou para uma plataforma de streaming. Você precisa ter um estofo teórico razoável para conseguir desenvolver essa ideia e provar para o seu, enfim, para o comprador dessa ideia, para o licenciador dessa ideia que essa ideia vai gerar um retorno para ele, né? Tanto com relação à audiência, quanto com relação depois a outras vendas, enfim, ou de licenciamento de produto, por exemplo, se eu crio, sei lá, se eu sou criador de Star Wars, por exemplo, eu posso, para quem me licenciar, eu posso oferecer uma parte em venda de boneco, sei lá, mochila, caderno, tudo que vai estampar a imagem de uma coisa que eu criei, né? O que também gera é interessante em termos de geração de renda, porque quando o produto intelectual ele é bem interessante nisso, né? Porque você ganha royalties o resto da sua vida, né? Tanto em música, se você pega uma música que é muito emblemática, você continua ganhando em cima daquela música por muito tempo, ou em cima de um filme, de um personagem, mas o problema é fazer isso, né? Fazer isso então não é para meros mortais. Falando em fazer, a Gabi falou que fez o curso com você de roteiro aqui. E ela foi muito bom e tá esperando a parte 2, viu? Pois é, eu achei muito legal também, foi muito massa. Eu falei com a Letícia lá do laboratório e a gente veio com uma proposta, né, de fazer o curso aqui. O curso durou muito pouquinho, foi uma semana só, e foram 2 turmas, uma turma pela manhã, uma turma à noite, em agosto do ano passado. E foram 2 turmas muito legais, foi muito massa. E aí eu conheci um monte de gente também, porque como eu estou afastado de Uberaba já tem muito tempo. Conheci a Gabi, o Lorena, e conheci Fred, a Carol, o Matheus estava lá, o Luiz Gustavo está aqui também assistindo, que eu vi que ele entrou. Ele também fez o curso, minha mãe foi minha aluna. Então foi muito divertido. E aí eu até tentei abrir uma turma nova em novembro. Não sei se por causa da época de final de ano de faculdade, mas não fechou turma. Mas está nos planos, com certeza, que quando passar o apocalipse, para a gente voltar a fazer uma turma lá no Lab. Se a Letícia e a Online, Bruna quiserem. online é uma coisa que você acha que não. Tá rolando online. Eu dou aula lá em São Paulo numa escola que chama Instituto de Cinema. E eles abrem turmas online e eu, às vezes, pego, né, quando me oferecem as turmas. Uhum. E eu vou dar uma aula até na semana que vem, mas é uma aula como professor substituto lá, mas eu não sou fixo, né? Eu não tenho dias certos para dar aula, eu dependo muito de herdar alguma turma para começar. Então, para quem estiver interessado em ter essas aulas, é só ir lá no site, né, institutocinema.com.br e fazer as aulas lá no Cinema Total, então no roteiro básico, que seria bem Uhum. massa. Lucas, eu tô pensando aqui, eu até não tinha colocado o título aqui fixado. Uhum. Uma coisa que eu descobri hoje, que eu achei super bacana, que coincidiu com você estar falando,
que hoje é o dia do cinema brasileiro, né? Não sabia disso, não. É? Por acaso, assim, eu vi Olha do, aí. do Herbal, que trabalha muito com patrimônio, essas questões, ele postou, eu falei, ah, que coincidência. Olha que massa. Ó, e outra coisa, eu sou extremamente leiga, que eu até perguntei pra ele antes, Lucas, o que que você acha? A gente quer seguir algumas perguntas, alguma coisa? Ele falou, até é bom saber, porque eu não entendo nada disso. Vamos começar do Uhum. começo. O que Ah, faz um roteirista? pois é. É, essa questão as pessoas também não sabiam responder há muito pouco tempo, né? Porque como eu te falei, né, o roteirista parece uma profissão muito dispensável, mas o roteiro, seja um roteiro de viagem, um roteiro de construção, um projeto é um planejamento, é um guia. Então, por Uhum, exemplo, se você vai viajar de carro daqui até, sei lá, Palmas, você precisa fazer um planejamento de como que vai se dar essa viagem, quanto tempo que ela vai durar, qual é a quilometragem, quais são os seus caminhos. E é interessante também começar a idealizar um roteiro sabendo qual é o seu ponto de chegada, né? Então, no caso de uma viagem, se você sabe que é em Palmas, você sabe o que que você precisa fazer para chegar em Palmas sã e salva da melhor maneira possível. Então, você vai olhar os caminhos, talvez você não pegue uma estrada de terra, talvez você priorize pegar a estrada duplicada, ao invés de pegar uma de pista simples, vai dirigir à noite ou de dia. Enfim, tudo isso depende muito de como que do seu objetivo final. Da mesma forma, também é um planejamento de construção civil, né? Que você tem o desenho da obra, você sabe exatamente o que você quer para aquela obra. A obra pode ser uma casa, onde você vai morar com a família, ou então pode ser um escritório, enfim. O roteiro é mais ou menos isso. O roteiro no audiovisual, então, o audiovisual, o Lorena já tinha falado, né, na conversa de vocês, o audiovisual ele engloba tudo que tem a ver com áudio e vídeo, né? Sempre que tem áudio e vídeo juntos, é um produto audiovisual, por exemplo. Agora, como o Lorena também tinha dado esse exemplo, que agora o que a gente está fazendo é audiovisual. Só que esse é um audiovisual sem roteiro. Não sei, eu estou total no improviso aqui, por isso que eu estou me embananando. Talvez você tenha aí algum roteiro, mas é um planejamento daquilo que a gente vai fazer dentro de um produto audiovisual. No caso de um roteiro de ficção, por exemplo, a gente conta uma história e aí, sabendo o ponto de chegada, a gente consegue montar o que tem que acontecer, uma coisa depois da outra, sempre ou quase sempre, né, envolvendo um nexo causal, né? Uma coisa acontece por causa disso e gera essas consequências. E também sempre mirando no ponto de chegada. No caso de um documentário também é uma outra forma, se você quer passar um recado, se você quer contar uma história específica que aconteceu, que é verídica, sempre depende muito de qual é a intenção, mas o roteiro, no geral, é um guia. uhum. E geralmente o roteirista pode ser também o escritor ou não? Escritor de literatura, você diz. Não, do que tem ali mesmo, ou que seja do documentário, ou de um filme, ou novela, não sei. Pois a escrita, dependendo de qual é a mídia, a escrita tem diferentes linguagens, né? A escrita do filme, ela é uma linguagem um pouco mais técnica. Então, o roteirista é o escritor do filme. Esse é o nome específico, né? Porque as duas coisas se juntam. Mas o roteirista não escreve o filme como um escritor escreve um livro. A diferença fundamental é que no documento escrito do roteiro, vamos pegar um roteiro de longa-metragem, pode ter entre 80 e 130 páginas, é por aí em média. Esse roteiro ele vai ser muito técnico, porque ele é o que vai direcionar o diretor na hora de dirigir, o ator na hora de atuar, o diretor de fotografia na hora de posicionar os tipos de luz, a diretora de arte, o diretor de arte, enfim, na hora de fazer o cenário, de criar os figurinos. E tudo isso está em função do roteiro. Né? O roteiro é o grande eixo da obra audiovisual. Então, todo mundo precisa saber ler um roteiro para poder fazer o seu trabalho no processo da produção do filme. Voltando para a sua pergunta, então, o roteirista é o escritor
é o escritor do filme. Então a gente pode falar assim. Ah, que legal. E pensando assim, o que que você gosta de produzir geralmente? Tem algum tipo? Roteirista precisa jogar nas 11 posições. Não tem como. Não tem como, a não ser que você seja um roteirista muito consagrado e que você consiga se projetar com uma premiação de melhor roteiro num filme que você tenha produzido, e aí você consegue sempre fazer um tipo de filme específico. Eu só faço filme de terror, ou eu só faço série que se passa na Idade Média. Uhum, Fora essas exceções que são muito raras, os roteiristas, no geral, eles jogam nas 11 posições, né? uhum. Então você precisa saber escrever terror, saber escrever vídeo institucional de empresa e saber escrever documentário para TV, ou, sei lá, vídeo curto de 1 minuto para a internet. Aham. Então, o trabalho que te chega, você precisa saber rebolar para poder estruturar um vídeo de uma forma, escrever daquela forma e enviar uma proposta. E aí eu já vou emendar um outro assunto, que é essa projeção do roteirista, né? Quando o roteirista consegue se tornar conhecido o suficiente para que ele bata o pé e fale: eu sou um roteirista cujo trabalho é muito valorizado, então eu sou um roteirista que só escreve aquilo que eu quero. O roteirista depende muito de todo o processo posterior, né? Então, não basta que eu escreva aqui meu roteiro, aqui nesse quarto, sozinho, em casa, isolado. Enfim, roteirista é uma quarentena permanente, né? Então a gente pode falar sobre isso depois, mas não basta isso, né? Eu preciso entregar a minha proposta, eu preciso que alguém deseje fazer aquilo, que alguém deseje financiar aquele filme, que as pessoas trabalhem bem em função daquele filme. Então toda essa cadeia precisa se realizar para o filme finalizar e ser divulgado. Então são várias etapas para que eu tenha uma coisa que eu possa mostrar. Eu dependo muito Uhum. dos outros. Se é diferente um portfólio de um fotógrafo, que basta que ele tenha a câmera dele na mão, tire as fotos, enfim, tem a técnica de tirar uma foto, mas ele é mais ou menos autônomo nesse sentido. Então, ele pode criar um portfólio online ou pode mostrar as fotos dele para alguém. É diferente de um roteirista que vai mostrar um calhamaço enorme com vários roteiros, ninguém vai ler isso, né? Então, depende muito que o filme seja realizado no final para que eu diga: olha, sabe aquele negócio que você assistiu um dia, sei lá, na internet ou no Netflix? Então, aquilo é o que eu escrevi. Não sei, enfim, eu dispersei um pouco. Não tá. Hum. Não, tá joia, mas eu vou te perguntando, tem um monte de Tá dúvida bom, tá ainda. bom. Só aproveitar aqui com a pergunta da Gabi, ela perguntando se tem algum processo de criação, bloquinho de notas, caderninho, para ir desenvolvendo suas ideias ou se você já vai direto pro roteiro? Não, eu tenho um arquivo de Google Docs que fica, se não está aberto no meu celular, é sempre fácil de abrir, né? Então, quando eu estou em algum lugar e pipoca alguma coisa, eu escrevo ali. Pode não fazer nenhum sentido. Por exemplo, a última coisa que eu escrevi é sobre uma amiga que tem paixão por imagens religiosas com cabelo. Isso com cabelo humano. Isso não é nada, não é uma história, é só uma imagem. Mas essa imagem pode construir um personagem, ou pode, a partir dessa imagem, eu criar uma história de terror, ou uma história de romance, enfim. Varia muito, não sei para onde que isso vai, mas está lá na minha gaveta. Né? A gaveta não é a gaveta física, mas está lá no arquivo. Ou então um cara que tem fobia por fósforo. Isso eu nunca tinha visto. E aí eu deixei lá anotado para poder fazer essa pesquisa, porque é interessante também quando você pega essas coisas específicas das pessoas, né? Que as pessoas, por mais que elas se pareçam assim, olhando de longe, quando você chega perto, você vai entendendo coisas que são para elas muito naturais e para você é a coisa mais bizarra do mundo. E é muito interessante, porque você quer saber mais sobre aquilo. E isso é uma dessas coisas. Imagina, quem tem fobia de fósforo deve ter fobia de fósforo a vida inteira. E eu nunca tinha ouvido falar nessa história. E aí fica lá. Então, eu gosto
Eu estou sempre com o celular, mas eu gosto de ficar exposto a estímulo o tempo todo. Então eu preciso sair um pouco da minha rotina para e conversar com pessoas, e ir em exposições, assistir, sei lá, canais de televisão que eu nunca deixo, sabe? Sei lá, Fish TV, quando você coloca lá no canal de pesca, de repente aparece um bicho lá que, sei lá, tem uma habilidade específica, você anota, que vai que você usa um dia, né? Então, qualquer coisa é inspiração, o trabalho é contínuo, né? Enquanto você estiver sonhando ou não, você está lá pescando estímulo. Deve ter um olhar curioso, assim, sobre as pessoas, as coisas, os momentos, né? Que qualquer momento você pode captar uma coisa diferente, assim, da... Pois é, então, eu não sei te dizer se eu tenho, porque eu tô tão acostumado com isso que para mim é natural. Eu acho que o seu olhar deve ser muito mais curioso do que o meu, porque o seu é diferente, né? E aí o diferente já me interessa. E assim, e é ruim deixar isso muito claro, porque as pessoas começam a ficar incomodadas, porque todas elas estão sendo analisadas, investigadas, elas se sentem assim, né? Nossa, será que você tá me destrinchando aqui enquanto a gente está conversando? O que está acontecendo? E não é bem assim, sabe? Calma, não é. Não, mas é só da observação mesmo para fatos Uhum. incomuns. Ou comum, incomuns no comum. Tentando entender um pouquinho mais aqui, como você chegou aí. Você disse que há 15 anos saiu de Uberaba, Uhum. daí fez a formação. Ali você já começou a trabalhar como roteirista, depois do audiovisual já, ou teve um tempinho? Como é que foi isso? Não, pois é. Eu, como eu estudei lá em Brasília, e lá não é um polo muito, pelo menos naquela época, lá ali pro final da primeira década, né, dos anos 2000, ali não era muito forte de produção ou de criação de roteiro, né? Então não tinha como estagiar como roteirista. E eu precisei desenvolver outra habilidade técnica que não fosse no roteiro, senão eu não ia conseguir trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar nos meus estágios como editor de vídeo. Então eu fazia edição e finalização de vídeo, e eu estagiei lá em Brasília em 2 lugares, e fui me desenvolvendo para minha pro meu para minha angústia, né? Eu ia me desenvolvendo mais como editor de vídeo e não consegui me desenvolver profissionalmente como roteirista. Foi a edição de vídeo que me levou para o Rio, né? Que eu consegui um trabalho lá. Fui trabalhar numa produtora, comecei a trabalhar como editor e assistente de edição de programa de GNT, sabe? Multishow e tal. O que era muito legal, porque eu ficava ali por perto desses, né, desses produtos, mas como roteirista eu não conseguia. Então eu tive que estudar lá no Rio, mas mesmo assim eu também não consegui contato suficiente. E me deslocar da edição de vídeo para ir para o roteiro tem sido muito difícil. Hoje em dia eu não edito mais. Uhum. E, e meus trabalhos como roteirista são muito pontuais, né? São contratos curtos, né? Às vezes um contrato de 3 meses ou de 6 meses, que sempre deixa aquela angústia, né? Do que vai acontecer depois. E às vezes, né, fica uns 2 meses sem trabalhar naquilo específico, e você precisa trabalhar nos seus próprios projetos para Uhum. sempre ter uma carteira de apresentação, caso alguém queira licenciar ou produzir alguma ideia que seja própria, né? Até hoje isso não aconteceu comigo, mas eu já trabalhei, eu já desenvolvi a ideia de pessoas, de um amigo, né? Eu desenvolvi uma ideia de documentário de longa-metragem que a Globo News comprou. E já está pronto, mas ainda não rolou de passar, porque tem um critério no contrato que é a exibição em festival, mas aí rolou o corona todo e deu uma complicada nisso. Mas, enfim, também dá para ser menos passivo, né, com relação à busca de trabalho. Dá para correr atrás, agendar café, conversar com as pessoas que sejam pessoas que também estão na mesma que você, né? E às vezes vem uma oferta de trabalho para essa pessoa e ela pode te indicar. Então é sempre conectado em rede, mas é sempre na angústia ali de não saber como que vai ser o futuro próximo, sabe? É bem o perfil do que Lorena tinha falado, então mesmo, né? Aquela coisa que você é autônomo, você tem que estar captando, você tem que estar sendo de alguma maneira
visto pela É. rede para na Uhum. oportunidade. E assim, ser visto pela rede é difícil, né, para um roteirista, para alguém que escreve em casa. Você precisa, sempre que tem festivais, encontros de roteiro, sabe? As pessoas estão lá e é bem importante se conectar, mas não é meu perfil. Então eu também fico muito nesse dilema, né? Porque sair para fazer networking não é muito a minha cara, sabe? E mas é necessário. Então, enfim, é Tamo junto. difícil, né? Falando no Lorena, ele está perguntando aqui qual a liberdade que o editor ou montador tem em relação ao que está pré-estabelecido no roteiro. Assim, a princípio, o montador ele segue aquilo que foi proposto no roteiro, né? Porque se está no roteiro, ele está por uma razão importante, dramaticamente. Só que o roteiro ele é o filme escrito e ele passa pelo processo de adaptação, né? Ele vai ser adaptado da linguagem escrita para a linguagem audiovisual pelo diretor. E o diretor também pode fazer esse processo de adaptação com algumas interferências. Ele pode somar o que é mais interessante. Se tiver todo mundo sintonizado, né? O diretor traz a sua visão para poder somar e potencializar ainda mais aquela visão narrativa do roteirista. E a terceira etapa, que é o do montador, ele vai organizar aquilo tudo que o diretor traz como material para poder virar o filme de fato. Então, o filme ele segue, de certa forma, conectado a essa ordem narrativa que o roteirista propôs, mas ele tem essas três etapas de reescrita, porque são processos diferentes de concepção do filme. A montagem é o processo na produção, que é o que define o cinema como arte. Porque é a partir do momento em que você consegue associar duas imagens e colocar as imagens encontradas, justapostas ali naquela sequência, que você é capaz de produzir, por exemplo, significado com elas. Uma imagem em seguida da outra, e por causa dessa ordem, ela produz significado. E o fato disso produzir significado permite ao cinema ser considerado arte. Então, o papel do montador é fundamental também para corrigir certas questões, e esse é o problema da montagem, porque ele é a última etapa e é ele que tem que salvar, ou é ele ou mais ninguém. E às vezes ele tanto pode oferecer soluções ou diferentes perspectivas por causa do trabalho artístico dele, quanto ele pode corrigir problemas que não foram idealizados, não foram percebidos no roteiro, e resolver isso na montagem para entregar um filme que seja um filme orgânico, né? Um filme fechado. E, e aí o Lorena também tinha falado uma coisa lá na conversa com ele sobre o Tropa de Elite, e essa história é real mesmo, né? O Tropa de Elite era um filme que não tinha aquele voice-over, né, do Capitão Nascimento. E o protagonista no roteiro era o Matias. Só que quando o filme chegou na montagem, o filme não funcionava com o Matias, porque o Capitão Nascimento estava roubando a cena, ele era muito mais marcante naquela história. E acabou que na montagem precisou-se fazer outro roteiro para que colocasse o Capitão Nascimento na organização das imagens que já tinham sido gravadas, se reorganizou o filme todo, e aí eles gravaram aquele voice-over, né, que é aquela voz vindo de cima do Capitão Nascimento, e colocaram ele como protagonista. Nesse momento em que ele passou a ser protagonista, o filme teve essa projeção toda, né? Então o filme passou a ser completamente diferente graças ao Capitão Nascimento, ou graças à montagem, né? Na mudança do roteiro se não me engano, era do Braulio Mantovani, que é o mesmo roteirista do Cidade de Deus. Nossa, muito legal ver isso, que eu vou imaginando aqui, relacionando eu como terapeuta ocupacional, a gente fala que é um processo dinâmico, né? Que tudo, às vezes a gente tem um plano terapêutico, mas que na hora ali da intervenção tudo vai mudando. Algumas Uhum. interferências você vê que outros recursos, outros objetivos podem ser atendidos e isso vai se cruzando. E da mesma maneira também, né? Algo havia sido planejado antes, na hora dessa montagem aí, viu que tinha que ter uma alteração. É em qualquer área isso, É. né? Pois é. Tá pa- Não sei se em qualquer área, mas nessas áreas que dependem muito de um trabalho em equipe, e que cada equipe é encarregada de uma etapa do trabalho,
as coisas podem ter mudanças, né, de acordo com o planejado, né, e o ideal é que tudo saia muito próximo daquilo que foi planejado e com a devida interferência artística de cada etapa, sabe? E aí o filme fica mais redondo, assim, fica um filme mais interessante de assistir. Uhum. Como é que eu tô aqui para você? Porque você chegou falhando para mim, minha conexão tá rolando? Tá, Tá rolando normal? Ah, então tá bom. normal. Eu tô falhando? Tá falhando um pouquinho para mim, mas eu acho que é a minha internet aqui. Aham. É, bom, é isso. Não, então tá. E eu ia te perguntar um negócio, agora esqueci. É, tá, você explicou, entendi bem que você tem que ser flexível à demanda que surge, mas tem algum trabalho que seu olho brilha mais para fazer, que você tem mais desejo, que você gostaria de fazer mais? Completando aqui com a É, pergunta. Ah, pode falar. ó, eu tô andando aqui porque eu tô tentando pegar um sinal melhor de internet. Tá, eu acho que agora vai rolar. Se tem alguma coisa, você perguntou se tem Aí ele vai e senta no algum tipo. banheiro. Passei pelo banheiro ali agora. Não, aí senta no banheiro não, aqui ficou bom agora. Pode falar. Eu gosto, não, eu gosto bastante de escrever sobre personagens que são menos retratados. E que eu tenho um fascínio por gente que obviamente, escorraçado da sociedade, sabe? Que eu acho muito interessante tentar entender qual que é a lógica psíquica por exemplo, de um pedófilo ou de um estuprador, sabe? Porque eu acho que é uma lógica que a gente não costuma ter empatia o suficiente para tentar acessar e para tentar erradicar esse tipo de problema da sociedade sem simplesmente linchar essas pessoas. Esse tipo de pessoa, esse tipo de psique é um tipo de lógica que me fascina. E essas não são muito fáceis de acessar, no geral, ou muito palatáveis, né? Por uma questão moral, elas tendem a me chamar a atenção também. E isso pode refletir ou não de uma forma que o terror tem uma coisa muito interessante, muito bonita, que é a manifestação de de um desconforto inconsciente. Ou pode ser tanto individual tanto, quanto coletivo, né? Então, hoje em dia, nos últimos anos, últimos 3 anos, por exemplo, a gente tem tido muitos filmes de terror brasileiros por conta de questões políticas e de questões sociais, de conflitos sociais, de tensão social, que gera muito desconforto e muita repressão interna, individual, psíquica. E aí, artisticamente, a gente costuma ter manifestações do que é o horror, do que se sente nesse tipo de contexto. E isso também me interessa muito, porque eu acho que a criação ela tem muito a ver com como que você se conecta com a expressão do outro e como que você lida com as suas próprias repressões. E aí, nesse sentido, ou nesse momento, é o que mais me interessa. Eu, eu, eu posso ter meu momento de escapismo e assistir uma outra coisa na televisão, alguma coisa que seja bem palatável, que me faça esquecer de problemas que eu tenho ou de problemas que eu preciso encarar no meu dia a dia. Mas em termos de criação, eu acho que a voz que é muito mais essencial, né, que é de conexão consigo, eu acho que ela tem muito mais a ver com esses gritos inconscientes que a gente costuma ter. E eu acho que esses tipos sociais também, eles estão no nível do inconsciente social, pelo menos porque eles são reprimidos nesse sentido, sabe? E eu acho que são feridas que vale a pena a gente olhar, analisar e trabalhar melhor, porque eu acho que é fundamental para que a gente não só se defenda,
e defenda as pessoas que a gente tem, por quem a gente tem, enfim, afeto, mas que a gente também consiga evoluir, né, enquanto sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que os lugares obscuros são os que mais me cativam. Não sei Muito se eu bacana. tive uma Não, digressão aqui. não, deu, perfeito. E é muito Ah, bom isso que a gente vê muito que a arte direciona muito para esse olhar para o de alguma maneira descriminalizado, oprimido, que uhum, muitas vezes é o próprio opressor esse, né? Ou que provoca um desconforto muito forte em todo mundo, mas precisa ser falado sobre aquilo, né? claro. E, é uma forma muito bacana de mostrar e que muita gente, através do vídeo ali, a gente consegue ver e direcionar o olhar de uma forma que a gente só na fala, numa leitura, num caso que aconteceu, num depoimento, igual você falou, de um cara que cometeu, de repente, um estupro, alguma coisa. A gente, na maioria das vezes, as pessoas veem aquilo, julga, ponto final. Uhum, Mas o é. e é muito bacana pensar nisso baseado na questão da psicologia mesmo e vários fatores. Travou, Gabi, o que eu tô falando? Para mim, não. Eu tô te ouvindo bem. Não. A Gabi tinha feito uma pergunta muito bacana. Se. Cadê? Enquanto você encontra a pergunta, eu só quero dar um salve aí para uma galera que eu vi, a Patrícia e a Mari, do Omelete, que eu trabalhei lá no Omelete desde 2015 com os intervalos. Eu acho que, não sei se elas estão aí ainda ou se tem mais gente, mas obrigado, gente. Vocês são ótimos. E a Vitória Bom também, estava aí. reconhecer os parceiros. Uhum. A Gabi perguntou qual o pior roteiro de filme que você já viu. Nossa Senhora, eu vou falar do último roteiro que eu vi e eu recomendo muito que vocês assistam. Eu acho que eu posso até criar uma polêmica aqui. Que eu acho muito ruim, mas eu acho que vale muito a pena pela referência do ódio. E eu acho que o ódio também conecta pessoas, como a gente vê, mas é um ódio um pouco mais menos agressivo, um pouco mais saudável. Mas tem um filme Netflix que eu recomendo muito que vocês assistam, que se chama O Poço. Esse filme é muito ruim. E eu quero ver se tem alguém que discorda, porque não é possível. É um filme tenebroso. E esse foi um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Não sei, estou exagerando. Eu acho que eu já vi filmes piores. Filme de universidade também costuma ser bem ruim. Mas, assim, esse filme do Netflix, que chama, esse O Poço, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele eu pulei, eu não quis assistir. Assista, Ia assista. muito pro fim do poço, eu falei, não. Diferente de você, eu não dou conta de assistir muito filme de terror, muita coisa pesada. Ele é um pouco escatológico, talvez, né? Escatológico não no sentido fecal, mas assim, é muito, muito sangue, muito pedaço de corpo e tal. É, mas ele não é de assustar, não é de fantasma nem nada, mas, meu Deus. Eu me assusto é com a realidade. Pois é, então a realidade tá aí, muito terrível também. A Gabi, cadê o Lore? A Helena falou aqui, galera, está tudo fazendo análise do poço. Helena, vamos fazer um É, grupo aí discutir. não, é porque o Poço é um filme tão cheio de símbolo, de metáfora, sabe? Que rolou um monte de vídeo no YouTube, né, de analisando o poço, esse tipo de coisa. Eu não entrei em nenhum desses, porque o filme ele não fez nem gerou para mim uma discussão, ele só me fez e eu dormi mal porque eu fiquei pensando na raiva que eu tava do filme. Não era nem porque o filme me impressionou, não. Mas é De alguma isso. maneira. Ela completou com uma pergunta boa aqui também. O que que. Conta pra gente o que faz definir como ruim. Tá, sobre o poço especificamente, aí eu tenho uma questão que é objetiva e uma questão que é muito subjetiva. Eu vou começar pela subjetiva. Na faculdade, quando você entra na faculdade de audiovisual, rádio, TV, cinema e tal, sempre tem
aquela pessoa ou aquele grupinho que quer ser Godard. Só quer ser Godard. Então, e assim, e não que eu não quisesse, né, não tivesse planos, sonhos e tal com relação ao cinema, mas as pessoas tendem a ser muito um pouco petulantes. É porque eu tenho uma pessoa específica na faculdade e sempre vem a imagem desse cara. E aí, quando vem um filme desse que fica querendo se comunicar através de símbolos e de metáforas, dá a impressão de que eu estou voltando para a faculdade com aquele filme que ninguém entende o que é, mas que ele é todo falado através de metáforas, só que ele não transmite nenhum significado, porque o filme é incompleto. Aí uma forma objetiva, porque o filme ele tem um propósito narrativo específico no começo, ou na verdade ele não tem específico. A gente fica procurando um propósito narrativo, né? Que tem um cara que ele entra ali para aquele lugar e ele quer parar de fumar. E aquilo não ele deixa de ser o grande gancho narrativo para ele passar toda a trajetória dele enquanto ele estiver naquele lugar, porque parar de fumar já não é mais uma questão. Sobreviver também não é uma questão. Aí eu não sei se ele quer ser o justiceiro, se ele quer simplesmente salvar a sociedade e dividir a sociedade nas 300, enfim, nas camadas que tem, aquele poço. O filme perdeu o propósito porque ele não fez ele não plantou o propósito inicial, que é a grande questão dramática que poderia fazer o filme ser uma conjunção, né? Um produto orgânico. Então a gente fica só perseguindo aquele personagem numa série de eventos que são aleatórios e não tão relacionados diretamente com o propósito dramático do cara, mas simplesmente com o propósito de lançar um punhado de símbolo para que a gente interprete ao nosso de acordo com as nossas referências, para entender o que aquele filme significa. E no final das contas, ele é um mosaico de coisa nenhuma. Eu já fiquei com raiva. Vou precisar tomar Não, água. então tá. O Luiz Gustavo aqui. Oi, Gugu! Mandou uma pergunta aqui, ó. E qual o melhor ou melhores roteiros de filmes que você já viu nesse ano? Aí tem bastante coisa, ó. É... Nossa, é porque eu gosto de uns roteiros que são mais sutis. Quer ver? Eu acabei de rever Bastardos Inglórios, que é um filme que eu gosto demais, gosto muito. Mas eu já vou falar um filme que eu gostei bastante, que tem uma sutileza, que não é um filme muito rápido, mas ele tem uma questão muito bonita que chama A Despedida. Assisti com a minha mãe esse filme. É um filme chinês. E é um filme que foi muito bem falado. Se não me engano, ele foi para melhor filme estrangeiro do Oscar. Não tenho certeza. E esse filme, ele é muito legal. Eu lembro até de ter ouvido essa história antes num podcast, um podcast bem famoso, chama This American Life. E depois ele foi adaptado para cinema. É uma história real sobre uma mentira. Então, é um filme muito legal que eu recomendo. É bem massa. Anotei aqui já. Até no final, se você quiser deixar algumas sugestões, alguma coisa assim, ou sei lá, Uhum, você falou que você fez até a comparação com o fotógrafo, ou se você tiver algum portfólio, alguma coisa, não sei como funciona, você põe também que aí a gente coloca. uhum. E tem uma pergunta que o Lorena tinha feito aqui atrás, e eu continuei, mas agora a gente pode entrar. Ele falou que o Brasil produz muito documentário, apesar de consumir pouco. É mais evidente a ausência de um bom roteiro em ficção ou em documentário? Eu acho que não é o documentário ou a ficção que vai mostrar se o roteiro é bem feito ou mal feito. Mas a gente só entende se o roteiro, no geral, né, se ele foi bem feito ou não, ou bem estruturado ou não, de acordo com o que a gente consegue inferir do que foi a proposta daquele filme. Se você termina de ver um documentário e percebe no final qual é a trajetória do filme, qual era a intenção, o ponto de chegada do filme, você consegue fazer uma visão retroativa de todas as escolhas que o filme fez para poder chegar àquela conclusão, ou fazer aquele caminho todo. E para mim, pelo menos, porque eu tenho
um desenvolvimento técnico mais aprofundado em ficção, eu consigo enxergar mais problemas em ficção do que em documentário. Mas em documentário também é possível enxergar esses problemas, apesar de que os documentários eles tendem a ter uma variedade narrativa muito mais ampla, né? Porque o documentário, ele, dependendo do tipo de documentário, claro, né? Ele favorece muito menos ao mercado do que o filme de ficção. O filme de ficção é muito mais rentável. Então, o filme de ficção ele parte para critérios de segurar o espectador, que são critérios muito mais fáceis de identificar. E o documentário não, ele pode ser tanto um documentário contemplativo, completamente contemplativo, como um documentário que conta uma história com vários pontos de virada, assim, com muitas reviravoltas, né? Aquilo vai ficando cada vez mais impressionante. Por exemplo, tem uma série lá do Netflix que é documental de 3 episódios que chama Don't Fuck with Cats, né? Eu não sei, acho que não tem título em português. E ele é cheio de reviravolta. Então você vai assistindo e fala, nossa, essa história de repente deu uma virada para cá e isso na verdade era isso. E tem outros documentários não, que são muito mais parados, vendo, sei lá, a construção de Brasília, ou então vendo um lago ou uma casa que vai sendo demolida e tem o seu valor estético, né? Também tem o seu valor artístico. Mas são documentários que são mais difíceis de entender e de analisar num sentido objetivo, né? Então, para mim, pessoalmente, é mais fácil pela questão de eu identificar melhor os critérios técnicos de desenvolvimento de um roteiro de ficção. E eu gosto, para mim, quanto maior a variação na forma de contar a história, quanto mais diferente daquela proposta industrial, mais interessante é o filme. Muito bom. Ó, só pra te contar, a gente tinha programado meia hora, já se passaram 52 minutos. Eu acabei de dar uma olhada no relógio aqui e não pareceu, passou tanto tempo, não. Muito massa. E é Massa. interessante porque, igual eu te falei, eu sou extremamente leiga no assunto e são curiosidades assim que vão surgindo. E eu fiquei pensando, tô aqui um tempão com isso na minha cabeça, e a Helena falando também, a Helena, minha irmã, são psicólogas, Hum. da Você participa de alguma maneira de algum grupo com psicólogos, alguma coisa que eu acho que é muito interessante, né? Nessa questão nessa criação de personagens, de tudo, ou não? Não, não participo, devia participar, não participo. E eu acho que a maior investigação de psicoanalítica que eu faço é na minha própria terapia. Mas eu devia ter mais conversas com pessoas, né, do grupo de psicólogos. Eu tenho um amigo, um grande amigo aqui em Uberaba, que é o Ronaldo Moura, que ele é psicólogo e a gente costuma ter, quando eu venho para cá, umas conversas bem legais. Na UFPM, eu não tô lembrando é o nome do projeto, que eles passavam, que eu lembro que teve a coordenação do Thiago Rocha, que ele é psicólogo, e teve algumas outras também. Se alguém Uhum. lembrar, escreve pra mim, gente. Que vai passando alguns filmes e depois tem a discussão e análise do filme. Imagina que bacana. Uma análise com o olhar psicológico e com o olhar do Nossa, roteirista também. incrível, não, é muito massa, seria muito legal ir num lugar desse. E tem uns filmes que são prato cheio, né, para discutir. E eu gosto de uma coisa muito legal também de personagem que eu acho massa, que é contradição. Contradição é uma coisa muito bonita, né? E quando você começa a perceber contradição nos outros, ou contradição em si mesmo, eu acho que não sei, eu fico muito fascinado com isso. Gabi perguntou aqui qual o erro que você não tolera no roteiro de ficção, quando você identifica que é um roteiro amador. Um erro que eu não tolero é eu não tolero muito quando um filme ele tende a ser muito piegas no sentido emocional como um recurso para capturar a empatia do espectador. Eu vejo que é tipo só colocar um personagem com um par romântico, por exemplo, ou então criar uma perda para esse personagem, sei lá, uma perda parental, uma perda de filho, só para que o personagem se compadeça dele e se envolva com a história. Isso para mim é muito batido. Eu acho que dá pro espectador se envolver de outras maneiras um pouco mais orgânicas, né? Que
que servem muito mais à história do que uma forçação, né? Do que simplesmente querer jogar um anzol à força para quem está para o público fisgar. Eu não sei se eu fui muito claro com isso, mas quando tem essas forçações assim, sabe, forçações emocionais, eu já torço o nariz. E eu copio suas palavras para a Uhum. história da vida real. Pessoas que se vitimizam para captar a atenção dos outros, para sustentar diálogos. E existe muito. Pois é, eu acho essas pessoas muito interessantes. É, eu ia prestar bastante atenção nelas. Tá? Eu acho muito massa enfim, os tipos de comportamento, né? Lucas, eu quero te fazer um convite. Ah, Quero te contratar para mudar o roteiro do país. Tá muito difícil. não, pois é. Então, eu queria. É difícil concorrer, né? Porque, e assim, é difícil concorrer porque as coisas que acontecem são tão absurdas que não faz nem sentido que se você tivesse escrevendo uma história de ficção cheio de intenção, se você colocasse as mesmas coisas que acontecem aqui no Brasil numa história, porque você ia ser considerado um roteirista sem noção. Mas quando você olha para as coisas que acontecem todos os dias, é uma coisa estranha que explode, você fica horrorizado. Por exemplo, teve uma fala que eu achei muito legal, um tweet, até de um cara famoso no meio, que ele falou assim: o negócio não é que o Brasil tem um grande roteirista. Parece que agora o Brasil tem um grande produtor também, porque agora ele está fazendo todas as coisas acontecerem num lugar só, né? Porque é para poupar dinheiro. Quando o produtor fala assim: será que não dá para isso que está acontecendo no roteiro ser só num lugar, para gente, né, para gente não gastar tanto indo para outros lugares? E aí ele estava se referindo à prisão do Queiroz, que não era só o Queiroz que estava num sítio em Atibaia, que é igual ao do Lula, mas a filha do Olavo de Carvalho estava lá brindando também no mesmo lugar, e o dono do lugar era advogado dos Bolsonaro. Então aconteceram três coisas exatamente no mesmo lugar. Isso já é absurdo demais. Não tem como competir. Já tô. Eu não sei se é Perdeu. bom, né? Porque se eu chego num lugar e dou uma ideia totalmente sem noção, eu falo, ó, eu posso dar essa ideia, porque olha o que acontece no Brasil, é muito pior do que, é muito mais sem noção do que essa ideia. Ou então, se não tem como competir mesmo, porque a criatividade do que acontece hoje é tão absurda que é impossível um humano, um só, chegar nesse nível. Enfim, também estou viajando aqui. Mas bom demais. Ó, E minha irmã aí, falando tem. aí do Medo e Delírio em Brasília, já é uma indicação. A Fernanda falou do podcast, Medo e Delírio em Brasília é bom demais, vale muito a pena. Oi, Fábio. O Dudu querendo mudar o roteiro também. Vamos lá, nos minutos finais. Tem alguma coisa que você não falou, que você quer tentar abordar? 2 minutinhos. Uai, eu acho que, é, enfim, não sei, com relação ao roteiro e trabalho de roteiro, tem sido muito difícil, né, ainda mais com essa coisa sobre-humana, né, que é enfim, as instituições, o governo que está indo contra, né, fica cada vez mais angustiante trabalhar com isso, dá vontade de, enfim, fazer outra coisa. Às vezes eu paro e penso, né, se eu escolhi a melhor profissão, mas acaba sendo um karma, né, porque pode não ser um talento, mas é uma vocação, então acaba que você vai acabar fazendo aquilo para o resto da vida, independente se você for fazer outra coisa. Mas tem sido bem difícil, assim. Eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção também no que não se tem feito por cultura, produção audiovisual, e, e eu acho que é muito importante assistir produto brasileiro também, para a gente entender melhor e para a gente se conectar não só com a nossa identidade, mas com a nossa cultura. E eu estou dizendo que não a cultura enquanto filme, né, mas o que o filme exala
para fora, tipo filme de terror, né? O filme de terror diz muito da história de um país, né? Se você for fazer um recorte temporal, sei lá, dos últimos 5 anos e buscando padrões nos filmes de terror, você vai conseguir fazer uma associação com os últimos 5 anos do que é viver no Brasil. Por isso que terror é tão fascinante, gente. Terror é uma coisa Bacurau. maravilhosa. É. Bacurau, olha aí, só porque eu falei de filme de terror brasileiro, não vou lembrar do nome de nenhum, mas tem o da Juliana Rojas, tem o do aquele foi feito no Ceará agora, os da Gabriela Amaral de Almeida, enfim, eu acho que primeira coisa, consuma produto brasileiro e vamos fazer a resistência aí pela cultura, não só no Brasil todo, mas eu acho que a gente tem um grupo que pode ser coeso para poder fazer também pela cultura de Uberaba, né? Vamos Isso, resistir nacional e regional. nacional e regional com Lucas, certeza. muito obrigada. A gente fez o encontro de família das irmãs Fernandas aqui, a galera toda mandando abraço para Uhum. você. Ai, que massa. Obrigadão pela disponibilidade. Foi muito bacana. Conheci Que um isso, pouquinho do que Dani. é isso.